Bem-vindo ao tutorial Entendendo os Nossos Gráficos. Então, eu vou selecionar os meus gráficos. Como eu não tenho nenhuma avaliação hoje aqui, ele está em branco. Eu vou selecionar os últimos 30 dias. Então, aqui, ele está mesclando dois formulários que eu já havia enviado. Então, e aí ele faz a somatória, a média dessas duas notas. Se eu selecionar o formulário de serviços, como as minhas avaliações lá foram bem altas, aqui ele trouxe já o gráfico em verde. Então, aqui o que foi considerado para esse formulário foi o atendimento e o serviço, foram essas duas coisas que foram analisadas. Se você quiser saber o que foi perguntado dentro desse formulário e as respostas que foram dadas, né? Então você pode clicar aqui, que ele vai puxar para você como que foi essa avaliação. Nesse caso aqui, eu vou precisar filtrar aqui o período, então, nos últimos 30 dias. Eu vou selecionar o formulário de serviço. Aqui. Então, aqui eu consigo ver as respostas, qual foi a pergunta e qual foi o formulário. Se houver uma justificativa, se o cliente tiver aberto o campo e escrito referente a por que que de repente ele deu 3 nisso aqui, vai aparecer aqui para você, tá? A justificativa dele. Então, aqui eu posso também vir aqui e olhar. Eu posso abrir, né, e ir destrinchando cada vez mais e olhando. Isso é bem importante para a gente ver por que, de repente, das respostas, por que que deu um, qual que foi a data da resposta, qual foi o horário. Como eu posso voltar aqui para os meus gráficos? Eu venho, seleciono os últimos 30 dias. E aqui, que nem eu falei, tá? Todos os formulários. Vocês vão ver que agora eu vou selecionar o serviço com espaço físico próprio. E aí ele trouxe bem ruim todas as minhas notas, né? Então, o verde, a gente, é o que a gente precisa potencializar no nosso negócio, o que a gente tem de diferencial, o que as pessoas estão gostando. Então, o vermelho a gente precisa ter bastante atenção, são pontos muito críticos, eu preciso tomar uma ação muito rápida nesse momento. Então, eu preciso ver, o meu espaço físico está ruim? O que está ruim? Ah, de repente é a cadeira que está ruim, estou achando que a cadeira está muito dura. Preciso trocar a cadeira? Talvez não, você compra uma almofada, alguma coisa. São pontos que a gente precisa ter uma atenção muito rápida e uma ação muito imediata. Os formulários, via de regra, eles são. Geralmente as pessoas tendem a responder mais de forma anonimamente, mas caso a pessoa tenha respondido de forma assim identificada, você pode entrar em contato também para poder dar uma posição para o cliente. Então, aqui foi o que foi avaliado dentro desse formulário e as notas que foram atribuídas. Então, aqui ele vai pegar a média, né? Então, aqui a minha média está ruim. Então, todo mundo está dizendo que respondeu que não está legal. Diferente do formulário de serviço. Então, se você olhar aqui, as minhas médias estão boas, tá? Não está um 5, mas está uma média boa. Acredito de formulário é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode acionar o suporte aqui abaixo desse tutorial aqui dentro da central de ajuda. E a gente vai ter o maior prazer de atender vocês.